Mas antes de começar o caso de hoje, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Na descrição do vídeo tem o link do nosso podcast e também eu falo sobre True Crime no meu TikTok, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Em 1895, o George Soder, ele imigrou da Itália para os Estados Unidos. Ele tinha 13 anos, junto com o seu irmão. E na fronteira dos Estados Unidos, o seu irmão decidiu voltar para a Itália e ele decidiu continuar com o seu sonho de viver nos Estados Unidos. Na Itália, ele era conhecido como Sodo, eu não sei, provavelmente era a pronúncia em italiana, mas quando ele foi para os Estados Unidos, a pronúncia do nome dele mudou também. E ali ele ficou e ele decidiu começar a construir a sua vida. Seu irmão quis voltar para a Itália, mas ele quis permanecer em terras americanas. Nessa época, ele começou a trabalhar levando água para trabalhadores, trabalhavam muito pesado em ferrovias. Então, o seu papel no meio desses trabalhadores era levar água até eles, já que era muito quente. Então, ele tinha o seu primeiro trabalho nos Estados Unidos, foi esse. Foi nesse trabalho, anos mais tarde, que ele conheceu uma moça que se chamava Jenny Cipriani. Ela era filha de um dos chefes que trabalhava ali na ferrovia. E por incrível que pareça, por mera coincidência do destino, ela também era uma imigrante italiana. Então eles se conheceram, começaram a se apaixonaram, eles começaram um relacionamento e posteriormente eles se casaram. O casal, eles se estabeleceram em uma cidade que se chamava Fortville. E lá eles tinham uma grande comunidade de pessoas que imigraram da Itália. Então eles acharam que era um lugar legal para eles começarem a vida deles. Eles compraram uma casa grande de 2 andares que ficava a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade. Em 1923, o George e a sua esposa, eles tiveram o primeiro filho de 10 filhos. E ele construiu o seu próprio negócio. Eu não achei exatamente o que era esse seu próprio negócio, mas esse seu negócio, essa sua empresa começou a crescer muito, começou a dar um retorno financeiro muito legal para a família. Tanto que a família dele, a família Sodi, eles se tornaram uma das famílias mais respeitadas de classe média alta que tinha na cidade. Eles eram uma família bem respeitadas porque eles tinham mais grana. Como eles viviam numa comunidade italiana, naquela época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e dentro dessa guerra, um das pessoas que comandava era um homem que se chamava Mussolini. Para quem estuda sobre política, provavelmente já ouviu falar dele. Ele era um político que comandava o partido do fascismo na Itália. E o George, como eles viviam dentro de uma comunidade italiana, ele era contra o discurso político do Mussolini. Então ele sempre falava mal do Mussolini, ele sempre gostava de expor a sua opinião política e que ele não era a favor das ideias do Mussolini. E ele começou a criar inimigos dentro dessa região de imigrantes italianos, porque a maioria das pessoas era a favor desse político e o George, ele era contra, e ele gostava de deixar bem exposto isso para as pessoas. Nessa época da Segunda Guerra Mundial, a filha mais nova do George tinha nascido e o filho mais velho dele já tinha saído para lutar a favor da Itália na Segunda Guerra Mundial. E nessa mesma época, esse Mussolini, ele foi executado na guerra. Então quem conhece de história sabe exatamente quem é esse homem e o que aconteceu. E mesmo ele sendo executado, o George meio que celebrou a morte desse homem e ele deixava ainda bem evidente o quanto ele era contra suas ideologias e o quanto ele estava feliz pelo que aconteceu com esse homem. Em outubro de 1945, tinha um vendedor de seguros que
prestava serviço pro George, o George demitiu ele. Eles tinham divergências ainda por conta de opiniões políticas, e o discurso desse consultor de seguros, no caso, foi o seguinte: ele chegou a falar pro George que iria desfazer-se os seus filhos em fumo e que os seus filhos iriam ser destruídos. O vendedor afirmou que o motivo pelo qual isso iria acontecer eram as coisas indecentes que ele andava falando sobre o Mussolini. Nessa mesma época, o George ele chamou um homem para fazer a manutenção de algumas coisas na sua casa, inclusive da parte elétrica, para que ele pudesse ver se estava tudo bem, que na verdade era um tipo de manutenção periódica que ele sempre tinha que fazer por questão de segurança. Ele aproveitou que ele estava lá para ver a parte de trás da casa e avisou o George que o quadro de distribuição de energia poderia provocar um incêndio. George ficou confuso com essa tal observação, já que o sistema elétrico da casa tinha sido renovado quando ele tinha feito uma instalação de um forno elétrico um tempo atrás, e que a empresa elétrica local tinha dito depois que tudo estava seguro. Nas semanas anteriores ao Natal desse ano, os seus filhos mais velhos também repararam um carro estranho estacionado na estrada principal que atravessava a cidade, no qual os ocupantes observavam, as pessoas que estavam dentro desse carro, observavam os filhos mais novos de George no caminho onde eles voltavam da escola. Então vocês podem ver que algumas coisas já estavam acontecendo, Ele tinha feito a instalação de um forno e um técnico falou que tinha alguma coisa errada ali na parte elétrica da casa, e as crianças notavam que quando eles voltavam da escola, o carro parado ficava observando eles. Então é importante a gente ressaltar para que a gente possa entender um pouco melhor o caso. 5 de dezembro de 1945, eles começaram a ceiar. Lá nos Estados Unidos, eles não têm o costume de fazer a virada do dia 24 para o dia 25. A ceia deles é exatamente no dia 25 de dezembro. Então, eles começaram a ceiar e por volta das 10 horas da noite, todos já haviam jantado, já estavam todos satisfeitos. E era a hora que a mãe das crianças já iriam colocar todos para dormir. Às 10 da noite, a Jenny deu permissão para ficarem acordados um pouquinho mais tarde. Desde que os dois rapazes que ainda estavam acordados, Maurice, de 14 anos, e o Luz, de 10, não se esquecessem de guardar as vacas no sítio e alimentar as galinhas antes de irem para a cama. O marido e os filhos mais velhos, John e o George, e outro filho de 16 anos, tinham passado a noite trabalhando com o pai e eles já estavam cansados e decidiram ir dormir mais cedo. Depois de dizer aos filhos para não esquecerem das suas tarefas, a Jenny colocou a sua filha Sylvia, de 2 anos, na cama e foi dormir. À noite, o telefone tocou e a Jenny desceu no andar de baixo da casa para atender a ligação. E quando ela atendeu a ligação, uma mulher queria falar com uma pessoa que a Jenny não conhecia. Ela disse que aquela ligação era engano. Ela também notou que nessa ligação a mulher, ela parecia um pouco estranha e tinha muitas pessoas sorrindo no fundo, e ela ouvia barulhos de copo e de bebidas, e que ela tinha um sorriso e uma gargalhada assim muito assustadora. Mas aí depois ela falou que não existia ninguém com aquele nome, colocou o telefone no gancho de novo e voltou para sua cama para dormir. Mas antes dela chegar no quarto dela, ela notou uma coisa muito estranha. Ela notou que as cortinas estavam abertas e a luz da sala estava acesa, o que era muito estranho, porque as crianças nunca faziam isso. As crianças, elas nunca deixavam as luzes acesas e nem a cortina aberta. Mas ela assimilou que as crianças foram dormir, que elas dormiam no sótão e elas esqueceram a cortina aberta e a luz acesa justo naquele dia. Uma coisa que as crianças nunca faziam, mas aquele dia, sem querer, eles esqueceram de fazer aquilo. A Jenny voltou pro quarto e aí ela dormiu, mas a 1h da manhã ela acordou com um barulho, com um som de alguma coisa batendo muito forte no sótão da casa onde os filhos estavam dormindo. Ela achou que poderia ser o vento, a janela, alguma coisa, e ela não levou muito em consideração. O barulho sim era estranho, mas de qualquer forma ela voltou a dormir. Depois de meia hora ela acordou sentindo um cheiro muito estranho que parecia ser um cheiro de fumo, como fumaça, fumo, alguma coisa queimando. Aí ela
se levantou novamente e ela viu que estava saindo fumaça da porta do escritório do seu marido. Ela viu que essa fumaça saía de volta dos fios que estavam perto do telefone que ela tinha atendido e que também vinha do quadro de distribuição, que era aquele quadro que ficava na casa que uma pessoa tinha falado que poderia dar um problema futuro. A Jenny então ela foi e acordou seu esposo, que viu que realmente estava pegando fogo, e acordou os seus filhos mais velhos para que eles pudessem ajudar a conter a fumaça e o que estava acontecendo ali dentro da casa. Tanto para os pais como para os 4 de seus filhos, Marion Silva e os 2 rapazes mais velhos, eles conseguiram fugir da casa. E a família chamou desesperadamente pelas crianças que estavam dormindo no sótão, mas não obtiveram qualquer resposta. Nenhum deles podiam ir até lá porque as escadas já estavam assim com muito fogo. E o John disse no seu primeiro interrogatório policial que foi até o... E ele falou que quando ele foi avisar os irmãos para que os irmãos acordassem e descessem correndo, eles viram os seus irmãos dormindo. Mas posteriormente ele mudou a sua história e disse que apenas chamou por eles no andar de baixo e que não chegou a ver nenhum deles dormindo. Os esforços para encontrar ajuda e salvar as crianças foram inesperadamente complicadas. O telefone não funcionava, por isso a Marion correu até a casa de um vizinho para chamar os bombeiros. Um homem que estava a conduzir numa cidade próxima também viu as chamas e ligou aos bombeiros e a partir de uma taberna local. No entanto, nenhum dos dois conseguiu concluir a chamada, um porque não conseguiu falar com o operador e o outro porque o telefone estava desligado. Foi quando um dos vizinhos foi correndo de carro até o centro da cidade, pegou um telefone público e conseguiu ligar para os bombeiros, para que os bombeiros fossem até o local e ajudassem a família a resgatar os seus filhos que estavam presos no sótão. Já o George, ele viu a sua casa em chamas e ele sabia que lá no sótão estavam alguns dos seus filhos, e ele entrou em desespero. Ele tentou trepar em cima da janela, inclusive ele chegou até a cortar bem profundo o seu braço nessas tentativas de subir numa escada para tentar avistar os seus filhos e tentar resgatar as crianças, mas todas as tentativas de coisas que ele fazia não dava certo. Uma das escadas que eles tinham, geralmente elas ficavam encostadas na parede para que eles pudessem subir até o sótão ou até o telhado da casa para fazer algumas manutenções ou algumas limpezas. E justo naquele dia, de uma forma misteriosa, a escada não estava naquele lugar que era para estar como de costume. É como se a escada tivesse sido tirada dali. Também ele tinha alguns barris com água, mas o Natal nos Estados Unidos é inverno em alguns lugares, eu acho, não sei. E as águas, e aquela água que estava dentro do barril foi congelada. E ele também tinha 2 caminhões, que eram os caminhões da sua empresa. Ele decidiu tentar colocar os caminhões perto da janela para ele tentar subir em cima do caminhão e fazer alguma coisa para tentar resgatar os seus filhos. E bem naquele dia os 2 caminhões não estavam funcionando. Até que finalmente os bombeiros eles chegaram no local, mas eles estavam com a equipe extremamente reduzida, porque primeiro era Natal e segundo eles estavam em guerra, e terceiro porque a comunicação naquela época era muito limitada. E naquela época, quando tinha um incêndio ou alguma coisa do tipo, as pessoas na vizinhança elas se reuniam para que elas pudessem ajudar a conter o fogo, mas mesmo algumas pessoas se reunindo para tentar conter o fogo estava muito forte e não tinha nada que eles conseguiam fazer, e devido à falta de comunicação os bombeiros chegaram só de manhã. Às 10 da manhã, os bombeiros disseram aos Saunders que não tinham encontrado nenhum corpo dentro do sótão, que poderia ser algo a se esperar se as crianças estivessem realmente dentro da casa quando elas foram queimadas. Segundo outra testemunha, chegou a encontrar-se fragmentos de ossos e órgãos internos, mas o bombeiro preferiu não informar essa informação à família. No entanto, os profissionais em incêndios mais modernos realçaram que, quando muitos bombeiros só poderiam ter feito buscas superficiais. Apesar de tudo, dentro do sótão tinha 5 crianças e ambas estavam desaparecidas e que poderiam ter sido mortas no incêndio, sugerindo que as temperaturas elas tenham sido tão altas que foi o suficiente para queimar completamente os seus corpos.
O chefe dos bombeiros, depois de 4 dias, pediu para que a família não chegasse no local, não mexessem no local, porque eles precisavam fazer uma investigação mais profunda, né? Porque, gente, no sótão tinha 5 crianças e mediante ao incêndio não tinha simplesmente nenhum vestígio de criança e de corpo e de morte e de cinzas e de nada. Não tinha absolutamente nada. Então os bombeiros precisavam fazer uma investigação para saber se eles foram tão carbonizados a ponto de não deixar nenhum tipo de vestígio, nem as próprias cinzas do corpo não tinha lá no local. Então o George e a sua esposa, eles não conseguiam nem olhar para casa, porque, poxa, os filhos deles queimaram tanto que não chegou a deixar nem a cinza. Então eles, só na frente da casa, eles pegaram uma terra e fizeram um memorial para os 5 filhos que até então tinham sido mortos de forma muito cruel e triste. Logo após o acidente, mediante as investigações, o médico legista, ele confirmou que a causa do incêndio foi por um problema no sistema elétrico da casa. Provavelmente seria aquela parte onde anteriormente aquele homem que fazia manutenção já havia falado que poderia dar problemas futuros, que o George achou estranho, porque ele já tinha consertado, estava tudo ok, e que provavelmente é aquilo que tinha causado o incêndio dentro da casa. Conforme foi passando o tempo, as pessoas elas foram se acostumando, entendendo o que tinha acontecido, menos os pais, porque, poxa, eles tiveram 5 filhos desaparecidos de forma misteriosa. Os pais, eles não conseguiam aceitar que não existia nenhum tipo de vestígios do que poderia ter acontecido com os seus filhos. E, gente, eu no lugar deles também, eu pensaria da mesma forma. E aí, mediante essa falta de entendimento deles, eles achar que algo de estranho estava acontecendo, eles começaram a ir atrás de tentar descobrir coisas a mais para tentar, de fato, tentar saber o que aconteceu com seus filhos. Primeiro questionamento era porque as luzes estavam acesas no andar de baixo da casa, sendo que, como havia dito anteriormente, isso era uma coisa que não acontecia nunca. E segundo questionamento era por que a escada não estava no lugar que era para estar justamente naquele dia. A escada não estava no lugar, então, o que dificultou a vida do George para tentar salvar os seus filhos. E que também justo naquele dia os caminhões que ele tinha de trabalho não estavam funcionando. O reparador do telefone disse aos soldiers que a linha telefônica da casa deles não tinha sido queimada no incêndio, como eles haviam pensado que poderia ter acontecido inicialmente. Já quando ela foi no escritório, ela viu que tinha fogo em volta do telefone, mas que a linha tinha sido cortada por alguém que estava disposto e tinha capacidade para subir 4,5 metros pelo poste e afastar 61 centímetros do mesmo para cortar o fio. Nessa mesma época, um homem ele havia sido preso porque ele foi pego subindo em cima de postes e roubando linhas telefônicas, e ele foi questionado para saber se ele tinha algum envolvimento com incêndio, e ele falou que sim, naquela noite ele tinha subido no poste para roubar a linha telefônica, o fio telefônico deles, mas que isso não tinha nada a ver, que ele não tinha nenhum envolvimento com incêndio, que ele só queria mesmo roubar a linha ou os fios. Bom, de qualquer forma, para eles ficou um grande mistério, porque eles descobriram que naquele dia ele decidiu querer roubar a linha telefônica só da família Soldier, e isso virou um ponto de interrogação e nunca teve uma explicação de o porquê que naquele dia de Natal ele quis roubar especificamente os fios de telefone da casa da família. Uma teoria é que provavelmente ele tenha sido pago por alguém para que ele roubasse os fios, para que ele cortasse o contato da família com qualquer outra pessoa, e que aquela ligação que ela tinha recebido misteriosamente é para que pudesse ter sido um teste para saber se ela ainda estava tendo contato com outras pessoas, e posteriormente àquela ligação a sua linha havia sido cortada para que ela não tivesse mais contato com ninguém, para que a família não tivesse contato com ninguém e nem pudesse, por exemplo, acionar a polícia ou os bombeiros. Uma coisa também muito interessante, a Jenny, que era a mãe das crianças, ela nunca concordou com o fato de que as crianças haviam sido tão queimadas a ponto de não deixar nenhum tipo de vestígio. Isso porque alguns dos seus eletrodomésticos e algumas coisas dentro da sua casa ainda podiam ser facilmente identificadas, e também ela comparou o incêndio da sua casa
casa com um incêndio que tinha acontecido próximo à região, onde todos da família morreram, 7 pessoas da família morreram. E dentro desse incêndio, onde essas pessoas morreram, as pessoas foram encontrados restos mortais, as cinzas dessas pessoas, ossos. Então essas pessoas podiam ser identificadas, e na casa dela, que não foi um incêndio tão agressivo quanto dessa família, os seus filhos simplesmente desapareceram de tão queimados que ficaram. Então, tipo, pra ela isso não fazia sentido. Ela chegou a pegar ossos de animais mortos e queimar e deixar por horas queimando os restos mortais do corpo dos animais. E ela viu que aquilo era muito difícil de acontecer, que demorou muito tempo e que nem chegou a queimar os ossos dos animais para que ela pudesse fazer uma comparação com a queima dos ossos dos seus filhos. E também ela decidiu ir conversar com uma pessoa que trabalhava num crematório para fazer perguntas sobre como que funcionava esse lance de cremar uma pessoa. E esse homem disse que para um corpo humano ele ser queimado, ele precisa estar em um fogo numa temperatura de 1090 graus Celsius, de 2 a 3 horas dentro desse fogo, para que o corpo seja 100% queimado e que gere cinzas. Porém, esse 1090 graus Celsius, esse tempo, é muito acima do que realmente aconteceu com a casa deles. Então, não chegou a essa temperatura e nem ficou tanto tempo assim, o que não seria possível esse fogo queimar tanto assim as crianças, a ponto de não deixarem nem as cinzas. Conforme o tempo foi se passando, a família continuava na procura dos filhos. Eles colocavam foto das crianças em outdoor, porque eles começaram a achar que as crianças haviam sido sequestradas e não queimadas. Eles colocavam fotos em postes, em outdoor, tanto que os viajantes, quando eles chegavam na cidade, eles chegavam a ver a foto das crianças no outdoor, e essa foto ficou lá tipo por muitos anos, porque a família tinha esperança de encontrar as 5 crianças desaparecidas. Nessa época, a polícia recebeu muitos relatórios após o desaparecimento das crianças, e uma testemunha afirmou que serviu até café da manhã para elas na manhã seguinte ao incêndio. A mulher trabalhava em um hotel em Charleston, a 80 quilômetros a oeste da casa dos Solders. As crianças poderiam estar acompanhadas por 2 mulheres e 2 homens, todos de origem italiana, e eles registraram por volta da meia-noite no hotel. Tentei falar com as crianças de maneira amigável, mas os homens pareceram hostis e se recusaram a permitir que eu falasse com elas, disse a testemunha. Um dos homens olhou para mim de maneira hostil, ele se virou e começou a falar rapidamente em italiano. Imediatamente, todo o grupo parou de falar comigo. Senti que estava sendo paralisado e não disse mais nada. Depois eles partiram na manhã seguinte, e o avistamento não foi útil para a investigação, ou eles não conseguiram localizar o grupo que a testemunha havia descrito. Mas só em 1960 os pais eles tiveram de verdade uma pista do desaparecimento de um dos filhos deles. Jenny recebeu uma carta sem remetente com a foto de um rapaz. No verso do bilhete estava escrito Luz Soldier, justamente um dos nomes dos filhos desaparecidos. A origem da carta nunca foi identificada, mas Jenny acreditou na veracidade daquela foto. Ela pensou de fato estar vendo seu filho, que teria ficado mais velho e crescido sem a mãe. Será que aquele realmente era o Luz Soldier? E essa foi a única pista possivelmente encontrada sobre o desaparecimento das crianças. Eu, na minha opinião pessoal, acho que sim, poderia ser um dos filhos dela. Ainda mais se ele foi sequestrado por conta de oposição política, por conta de briga de oposição política, porque a gente sabe que política é uma coisa complicada, né? Teoricamente é para vivermos em uma democracia, mas muitas das vezes isso não acontece, né? E essa opinião política dele pode ter feito com que seus filhos pudessem ser sequestrados e posteriormente levado essas crianças para um outro lugar
onde eles cresceram, viraram adultos, e para torturar mais os pais, mandaram foto de um deles para falar: olha, ele cresceu, tá bem, e nem lembra que você existe, nem sabe quem você é. Acredito que possa ter acontecido, mas de qualquer forma, isso é um grande mistério até hoje. Vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.